Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje no Conversando com a Escola, de frente ao Alexandre do Carmo e também ao Erickson, que vai conversar com a gente daqui a pouquinho. E a gente vai conversar, o tema de hoje no Conversando com a Escola é Câmera Analógica e a Inteligência Artificial em Exposição. O primeiro que vai começar então essa conversa, como eu disse, é o Alexandre do Carmo e eu passo a palavra para ele que ele se apresente e conte um pouquinho da sua história brevemente. Meu nome é Alexandre, muito prazer. Eu tenho 30 anos, eu sou paulistano, mas eu morei aqui em Porto Alegre durante 10 anos. Então, acabei de se mudar para São Paulo novamente e agora estou voltando para apresentar o meu trabalho durante 5 anos com fotografia analógica. Inclusive, eu trouxe uma câmera aqui. Basicamente, eu vim aqui para Porto Alegre para fazer o curso de Direito. Foi um curso muito interessante, mas ao mesmo tempo eu também sentia vontade de poder me expressar como artista. E nisso eu encontrei na fotografia analógica um jeito de me expressar de forma autêntica e verdadeira. Estou muito feliz por isso, ainda mais estar aqui na TV Câmara, que com certeza contribui bastante para os debates da sociedade que são necessários, que eu vou apresentar aqui junto com o Erickson, o meu namorado e fundador da Bicha Analógica e o Analógica Group. Alexandre do Carmo, é brilhante ver um pouco da tua trajetória, né? Te ouvindo, assim, a gente percebe que tu trilhou caminhos que eram mais tortuosos, digamos, né? Começou por um lado, foi para outro, acabou chegando a esse projeto maravilhoso, né? Que trabalha com câmeras analógicas. Isso. E vai chegar mais em breve, daqui a pouquinho também, a discutir, inclusive, inteligência artificial na exposição, né? Sim. Eu vou ler um pouquinho aqui, gente, do que a gente preparou para esse momento. O projeto Câmera Analógica nasceu do amor do Erickson Veríssimo e Alexandre do Carmo, um casal de fotógrafos que enxergam o mundo através da magia da fotografia analógica. Eles encontram nas câmeras antigas e processos analógicos uma forma única de transmitir os seus olhares e criar imagens carregadas de beleza e autenticidade. Como casal e parceiros de trabalho, conseguem captar a afetividade e o amor de uma forma única em trabalhos artísticos, sensíveis e cativantes. Então, com essa introdução, que eu te passo a primeira pergunta, de fato, aqui, de onde surgiu a ideia de câmeras analógicas? Então, basicamente, como eu comentei um pouquinho anteriormente contigo, Richelle, a ideia de câmeras analógicas surgiu primeiro que um tio meu chegou a dar para mim uma câmera e achei uma câmera na casa do meu pai, e isso em 2019. E aí, a partir disso, eu comecei a fotografar, assim, timidamente, mas, de fato mesmo, eu comecei a fotografar em 2020, na pandemia, junto ao meu namorado, Erickson, e sócio, meu fundador também da Bicha Analógica, que a gente começou a fotografar momentos íntimos nossos, enquanto a gente se conhecia, e também fotografar amigos. E aí, nisso a gente pensou, por que não profissionalizar isso? Eu já estava num momento que eu sempre gostei de algo bem interdisciplinar, apesar de ter uma formação jurídica, eu sempre gostei de arte, gostei de geografia, gostei de, sei lá, debates sociais, ciências sociais. Então a gente chegou e pensou, então vamos começar a vender câmeras. Então a gente começou ali atuando como vendedor, numa veia assim mais empresário, mas também com um toque artístico. Isso começou a trazer, as pessoas começaram a se interessar e também querer ter uma câmera analógica e também ser fotografada por nós. Disso a gente passou a querer a viajar pelo Brasil todo fotografando diversos amores e identidades. A gente já foi, sei lá, começou primeiro com o Brian Baldrati, que é um fotógrafo famoso, e em Porto Belo. E o nosso penúltimo casamento foi em Alagoas. E a grande chave assim que a gente gosta mesmo da fotografia analógica, que inclusive citou da questão da inteligência artificial, é a questão que ela não tem como ser adulterada. Você fotografa aquilo e vai ser exatamente aquilo que saiu. Enfim, dependendo do filme, se você usar um filme vai sair com uma cor, etc. Mas não vai ter como você fazer adulterações no filme. Que, não sei se você sabe, eu estou fazendo uma pesquisa
Tô iniciando, assim, é uma pesquisa em início sobre a crise de autenticidade que está prestes a explodir e que, na verdade, já começou, né? Não sei se já parou para pensar que a gente está chegando num momento que as pessoas não sabem mais o que é real e o que não é real. Que é o caso, assim, por exemplo, eu estava lendo esses dias do ver para crer, né? Que a gente tinha muito essa questão tem vídeo e tudo. Mas hoje em dia isso não funciona. Tanto é que tem até influencer hoje em dia de inteligência artificial, né? Que está fazendo contratos milionários aí com grandes empresas. E a gente está querendo trazer um outro contraponto. Assim, não necessariamente contraponto, mas eu não sou contra a inteligência artificial. Eu acho que é uma ferramenta interessante, mas eu acho que, assim, é importante ter uma visão crítica, assim, sobre esse assunto, né? Por exemplo, o slide que a gente vai apresentar na nossa exposição, que é, por exemplo, esse aqui. Esse aqui é um frame, um pedaço de um negativo, que na verdade vai ser ampliado e vai ter também as fotos, né? As fotos do negativo ampliadas. Não sei se quem está assistindo aí se sabe como é que funciona, mas é que antigamente você colocava um rolinho desse no filme e aí você poderia fotografar 36 poses. E aí essas 36 poses que estão aqui em miniatura, elas podem ser ampliadas enfim, gerar um quadro mesmo. Pode ver que, assim, que nem Sebastião Salgado morreu recentemente, enfim, saudoso Sebastião Salgado. E aqui uma foto nossa. Enfim, as fotos dele todo mundo ama, enfim, Walter Firmo, que fotografou o Cartola, enfim, e demais. E as fotos eram todas de qualidade, não sei de onde que tiraram que fotografia analógica é algo ultrapassado. E a gente quer trazer que é um debate contemporâneo, que como o negativo não tem como ser adulterado, o negativo. Enfim, pode ser que posteriormente surja alguma tecnologia 3D aí que faça, né? Não sei. Mas a gente quer trazer um início de um debate, não que essa seja a solução final. Eu acho que não existe a solução final. Seria até pretensioso da minha parte dizer isso. Mas a gente quer trazer um início de um debate para dizer que enfim, mostrar soluções para além da inteligência artificial. E convivendo, inclusive. Vocês fazem uma releitura, né, do mundo analógico. Isso. O mundo analógico que tinha sido descartado anteriormente, vocês releem ele e trazem para a atualidade, trazendo uma prestação de serviço a partir da fotografia analógica, que é a comprovação da autenticidade do que está sendo, do que as pessoas estão vendo naquela imagem, né? E aí, outra coisa que me deixou muito curioso é a questão de vocês vincularem o projeto de fotografia ao Instagram, a uma marca, e dar um nome para essa marca, e esse nome ser conhecido, e aí as câmeras fotográficas serem vendidas. Agora estão chegando também a exposição, e antes ainda disso, a questão dos casamentos, como tu comentaste, né? Da cobertura dos casamentos. Como que se dá isso? Como que surge a ideia dessa marca e por que ela iria conversar contemporaneamente, que nem as câmeras estão conversando? Sim. Então, a marca que você está citando, acho que é a Bicha Analógica, né? A Bicha Analógica, assim, a gente não se reduziu apenas a essa marca, é uma marca inicial que quis representar a gente como casal, como pessoas, no sentido de ressignificar o nome Bicha, que antes era visto como pejorativo, e aí colocar no sentido, assim, de orgulho, né? Tanto é que a nossa exposição traz essa coisa de orgulho, tanto é que teremos a fotografia da vereadora Natasha Ferreira, enfim, e a gente tá conversando também com outros políticos e vereadores, não porque a gente tem uma vinculação partidária com eles, mas sim porque a gente está disposto a dialogar com todos os setores da sociedade, até porque a gente defende a regulação. Então, se a gente defende a regulação, a gente tem que conversar com os tomadores de decisões, né? Decisão final. Então, a gente está... Enfim, se determinado político ele tem valores humanitários, a gente quer conversar com ele. Conversar no sentido de propor trazer ideias para ele, ideias que a sociedade tem,
E, enfim, para também trazer a público um debate social, não ser uma conversa só a portas fechadas, né? Mas, enfim, a ideia é exatamente retratar todas as pessoas possíveis. Então, a gente retratou ali pessoas que representam a bicha analógica como um todo. Desde pessoas que a gente encontrou na rua e fotografou, até casamentos. E basicamente é isso, Richelle, assim, que eu posso dizer da marca. Para além dos casamentos, vocês fotografaram também alguns eventos, né? Isso. Eventos e, como tu citaste, alguns políticos. Aqui da casa foi a vereadora Natasha, que é do PSOL, mas que é de um partido mais relacionado à esquerda, né? Isso. Mas com esses valores humanistas, vocês também fotografariam outros vereadores? A título de exemplo, pensando na questão da representatividade da Natasha, que é uma mulher trans, eu gostaria de saber se, de repente, o governador do estado se seria... Olha, a gente sempre pede, antes de retratar qualquer pessoa, a gente sempre pede uma conversa. Então, se o Eduardo Leite estiver disposto a conversar conosco e a gente entender que ele representa os nossos valores humanitários, por que não entrevistar também? Por que não fotografar ele também? Mas, como eu disse, a gente está disposto a fotografar qualquer pessoa que tenha valores humanitários. A gente já fotografou, a gente não faz distinção de pessoas, tanto é que a gente já fotografou agora, por exemplo, a Natasha Ferreira, do PT, assim como também a gente fotografou casamento evangélico, casamento hétero, porque nossa fotografia que está ali é só uma parte do nosso trabalho, que vai ter em exposição da Fundação E-Carta no segundo andar. Mas a gente já fotografou muitos casamentos héteros, por exemplo, já fotografou branco, negro, todas as pessoas possíveis que a gente busca fotografar, porque na verdade a nossa arte é uma arte documental, então a gente quer retratar a sociedade. E aí chegamos num ponto interessante. Vocês se consideram artistas, então? Isso. Antes de tudo, eu me considero um artista, mas quando eu digo artista é a forma de me expressar. Mas isso não quer dizer assim que eu não posso ser um advogado, que eu não posso ser, um comunicador, que eu não posso ser diversas outras profissões que, claro, dentro dos limites legais, assim, e da minha formação, né, não ser algo totalmente que não tenha, enfim, agir algo que eu não tenha expertise para isso, mas eu gosto muito da interdisciplinaridade. E aí a forma de eu ver o mundo é a forma de ver como um artista, que eu acho que, assim, que todas as pessoas, eu recomendo que, eu acho que o artista ele não é só uma questão de dom exatamente, é uma questão assim de saber se expressar, de buscar se expressar. Então acho que todas as pessoas são aptas para isso. Então se você tem vontade de expressar, seja um artista também. Muito interessante, Alexandre. E em que momento que vocês percebem que para expressar também esse lado artístico, para atingir mais, um público maior de pessoas, em que momento vocês se depararam com a ideia de empreendedorismo, em que momento que vocês se deparam com a ideia de profissionalizar esse trabalho e se vocês se consideram empresários? Então, eu me considero empresário no sentido assim que eu tenho o CNPJ constituído, né? Então, dentro da lei, uma empresa ali com CNPJ, uma pessoa jurídica do que a gente está, o objetivo é, enfim, conseguir lucro. E aí, mas isso não quer dizer que seja algo totalmente o lucro predatório, né? É no sentido assim de dizer que, no sentido da lei, no caso. Mas a nossa empresa está dentro de uma economia circular, o que quer dizer economia circular? Que é pegar elementos da sociedade já existentes e, com isso, empreender em cima deles, que é o caso, por exemplo, das câmeras analógicas. São câmeras que já existem, tem câmeras, sei lá, de 100 anos. Essa aqui, por exemplo, é de 1960, que é uma Rolleiflex 2.8. E a gente colocou elas em atividade de novo e estimula que as pessoas utilizem elas também. Que não é uma lógica assim de usar e jogar fora, que inclusive que é um dos problemas da sociedade que a gente tem atualmente, né? Que a gente usa uma roupa, dura 2 meses, joga fora, vou comprar uma nova. Não, a gente defende que as pessoas busquem reutilizar e que os produtos sejam duráveis, né? Para longe daquela lógica de jogar fora, fast fashion,
o consumo que é ilimitado, assim, porque o planeta não aguenta. É muito importante que tu trouxe agora, porque a gente está na semana do meio ambiente, né? Isso. Então, é muito interessante a gente discutir a questão da sustentabilidade. E vocês acreditam, então, que as câmeras analógicas, elas contribuem com isso, mas eu vou deixar essa pergunta para o nosso próximo convidado e, por enquanto, eu te agradeço muito pela participação e vocês aguardem aí. Eu que agradeço, Richelle. É muito prazer estar aqui na TV Câmara, estar aqui em Porto Alegre novamente. A gente agradece a Fundação E-Carta, agradece também o Armazém da Impressão, que também apoiou bastante a gente. Agradece todas as pessoas que apoiaram, as Analogers, a comunidade da Analógica Group. A gente agradece todo mundo que está apoiando aqui a gente, porque é um projeto assim, que a gente não fez sozinho, é um projeto de muitas mãos. Obrigado, muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Por favor, pode continuar mais um pouquinho aqui conosco. Perdão, gente.